Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje mais um dia abençoado por Deus, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para as crianças lindas de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua vida e sua família. Crianças, hoje a gente vai relembrar um pouquinho da aula da Escola Bíblica Dominical, dessa revista. A gente estudou ela, mas a gente vai relembrar e a gente vai entrar em uma outra história. Eu quero relembrar a história da lição 3, que é Isaac é um bom amigo. Vocês lembram de Isaac, né? Ele era um homem muito inteligente. Mas por quê? Porque ele fez amigos, né? E aí, tem o versículo também, né? E a hora do versículo que fala assim, ó. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Então, procure sempre estar em paz com todas as pessoas, com sua família. Que é assim que Deus nos abençoa, né? Crianças, nessa aula que a gente estudou sobre Isaac, ele era um bom amigo. Porque lembra da história do poço? Que lá no deserto tinha umas pessoas invejosas que elas queriam que o poço fosse destruído, mas como Isaac era um bom amigo, ele foi conversando com as pessoas, né? Foi conversando e foi ficando amigo de pessoas, né? E aí Deus abençoou tanto Isaac que ele conseguiu fazer com que esses povos filisteus parassem de brigar, né? E discutir por causa daquele poço, porque Isaac foi inteligente, né? Ele conseguiu trazer aquele povo para ser amigo dele. E aí, graças a Deus, Isaac conseguiu ficar amigos deles e eles fizeram um poço e tinha água para todo mundo, para todos os animais naquele local, naquela época, né? Então, Isaac, ele foi muito abençoado por ser amigo das pessoas, né? E é assim que a gente tem que ser, né? Muito abençoado por ser amigo de pessoas e orar pelas pessoas, né? Para que possamos ser bons amigos preparados por Deus. E não se esqueçam que a história de Isaac está na Bíblia. Tudo que você tiver dúvida, procure ler a Bíblia sempre, 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 porque a Bíblia é fiel e verdadeira, né? E hoje eu quero falar um versículo sobre uma história. Eu quero falar algo da parte de Deus para as crianças. E eu quero falar, o título chama assim, ó, da lição é O que Deus faz, né? E eu queria que vocês repetissem comigo o versículo que nós vamos ler. Ó, tá lá em Isaías capítulo 40, versículo 28, parte A. Que tá assim, ó. Versículo para memorizar. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Isaías capítulo 40, versículo 28, parte A. Que lindo esse versículo, amei. Vamos repetir de novo comigo, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Isaías capítulo 40, versículo 28, parte A. Que versículo maravilhoso. A gente se cansa, não é verdade? A gente fica exausto, né? Mas Deus não. Tá aqui na Bíblia. Depois vocês acompanham com o papai, com a mamãe, esse versículo lá na Bíblia. Não se esqueçam. E criança, se você sabia que nós usamos o tempo de maneira diferente, como será que Deus usa o tempo? Ele criou o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou você, Deus criou eu. Ai, que lindo, que maravilha, né?
E Deus, ele cuida de toda a sua criação, né? E incluindo você e eu. Deus cuida de mim, de você e da sua família, né? Deus, ele nos ama muito, muito, muito mesmo, assim, muito. Não tem como explicar o tamanho do amor que Deus tem para mim e para você e para sua família, né? Vocês acham que é muito pouco isso que Deus fez? Eu acho que não. Sabe por quê? Ele faz ainda mais. Deus é infinitamente poderoso e bondoso, né? Ele é Deus, né? Então, crianças, Deus, ele controla tudo e todos, todas as pessoas e tudo que acontece no mundo está sob o controle de Deus, né? Está lá em Salmos, no capítulo 22, Salmos 22 e 28, né? Que Deus, ele controla tudo e todos, né? Crianças, assim, tem uma coisa que fala, uma parte que fala sobre esse controle de Deus, né? Mas existe uma coisa que você faz a escolha, você, criança, faz a escolha, eu posso fazer a escolha. O que é fazer essa escolha? A escolha do pecado. Sabe por quê? O pecado nos afasta de Deus. Aqui, ó, nesse versículo tá falando assim, ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5 e 8. E o pecado, criança, ele nos afasta de Deus. Aí é você que tem que controlar. É você que tem que dizer não ao pecado. E criança também tem pecado. Então, criança também peca. Então, o que a gente tem que falar? Não vou pecar porque vai desagradar ao meu Deus. E Ele me ama e cuida de mim, né? Então, Deus, ele controla tudo que acontece. Tá lá também, crianças, em Gênesis, né? No capítulo 50, no versículo 19 ao 20, né? Lá em Efésios, criança, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, né? Fala que Deus, ele sendo nosso criador, ele criou, ó. Esse símbolo aqui amarelo significa Deus criador infinito em bondade e misericórdia, o Deus da nossa criação, da minha criação, da sua criação e tudo que existe no mundo. Esse círculo amarelo, né, significa também que Deus, ele criou algo, tá preparado para nós lá no céu. Glória a Deus, aleluia, né? E aí, crianças, Deus, ele é rico em misericórdia. Ele nos ama muito, muito amor. E a gente, criança, não devemos reclamar. Sabe por que você não deve reclamar? Porque quando as coisas ficam difíceis ou coisas difíceis nos acontecem, Deus está no controle. Aí você fica, de repente, você pensa, ai, mas será que Deus está me vendo? Deus está te vendo, sim. Deus está no controle, sim, de tudo que acontecer na sua vida e na sua família, né? Lembra da história de José, que o pai dele deu uma capa linda de presente para ele? E os irmãos dele, com inveja, pegaram, levaram ele, enganaram ele e venderam ele lá no deserto. E depois ainda enganaram o pai dele, falando que José tinha morrido. Mas Deus tinha um plano lindo na vida de José. Deus estava ali no controle de tudo também na vida de José. Sabe por quê? Lembra da história que depois José, quando ele foi vendido, chegando lá, passado alguns anos, ele se tornou o governador daquele estado. E os irmãos de José tiveram que reconhecer ele como governador, né? E o respeitaram, né? Então, crianças, Deus já sabia e Deus estava no controle de José. E assim, Deus está no controle da minha vida e da sua vida aí nesse momento, onde você estiver, Deus está no controle, né? Sabia que Deus controla o futuro? Tá escrito lá na Bíblia. Tá lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, né? Aí você pode pensar assim, irmã, e
tia, eu fico tão preocupada com certas coisas, com alguma coisa. A criança também se preocupa. Eu sei que criança se preocupa, porque eu lembro quando eu era criança, eu também me preocupava. Então, criança se preocupa, né? Mas não se esqueça que Deus está no controle de tudo que acontece na sua vida, né? Então, criança, você, criança salva, né? Que já aceitou a Jesus como teu único, suficiente Salvador, né? Você pode e deve sempre confiar em Deus, né? Para você não sentir medo do futuro. Não sinta medo do amanhã, do que vai acontecer daqui 2 horas, daqui 3 horas, porque Deus está no controle. Por que você vai ter medo? Um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem um lugar preparado para você, para mim, lá no céu, um lugar de glória. Ele está no controle da sua vida e da sua família. Então não sinta medo. Não sinta angústia, não sinta tristeza, confiar em Deus, sempre, 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 né? E aí, crianças, quando eu queria falar uma coisa para vocês também, quando existe um exemplo, quando existe dois barcos, né, no mar, um com a âncora, que é aquela é um material bem pesado que joga para ir lá para baixo, bem profundo lá do mar, e o outro sem a âncora, que não tem âncora nenhuma para segurar ele ali. Então, quando tiver um mar agitado, aquele barco vai ficar assim, ó, balançando. Mas o que está com a âncora, né? Vamos ver esse barco direito. O que está com a âncora, ele vai ficar assim, ó, vai balançar, e ele vai ficar muito seguro, porque tem a âncora. E o que está sem a âncora, ele vai balançar assim, ó. Vai virar, aí ele vai, de repente ele vai virar para cá, vai virar para lá, e depois vira tudo de uma vez. Que confusão, né? Mas o que está com a âncora, o que significa? O que eu quero dizer com isso? Quando você está no barco, a sua âncora é Deus. Quando você está... O que significa? Ah, o que é isso, mãe? Está no barco? No barco, no mar agitado. Significa quando um mar de coisas acontecendo na sua vida, que você acha que aquilo é um problema para sua vida, para sua família, e você se sente assim, inseguro, você sente, parece que você tá num mar, tá balançando muito, muito, muito forte, mas aí você lembra, mas tem Deus comigo, tem Deus segurando o meu barquinho, ele não vai afundar. Sabe esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que usar máscaras, que a gente tem que não tá podendo as crianças ir para a escola, a gente não tá podendo sair para passear para os lugares abertos, passear em outros lugares. Mas saiba que Deus está no controle de tudo mesmo. Não importa o que aconteça, Deus está no controle da sua vida, da sua família. Deus, ele nunca vai desamparar você, criança. Creia somente em Deus, ele é fiel e verdadeiro, né? E sabia que a grande alegria, que Deus, ele fica muito alegre com você? Sabe de que forma? Eu vou te contar um segredo. Ele fica muito alegre com você, criança salva, quando você reconhece o quanto Deus é bom, o quanto Deus te ama e me ama, né? Ele alegra, ele fica muito alegre, Deus fica muito feliz, porque ele fala: ai, meu filho amado me ama, ai, meu filho amado que eu criei com tanto amor, ele me ama de montão. Então, crianças, saiba que Deus é amor. Deus te ama de montão. E ele não abre mão de você. Ele não quer te perder jamais, porque ele te ama. E ele fica muito feliz, né? Por saber que você reconhece ele como um Deus criador, fiel e verdadeiro, que cuida de você e da sua família e cuida de mim também, né, crianças, né? E quero que vocês saibam, crianças, que lá em Efésios também, 2:5 e Apocalipse 1:8, tem essa imagem que fala, ó. Deus, ele morreu, Jesus Cristo,
Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Olha esse versículo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Vamos falar de novo? Porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, Jesus vive, ele ressuscitou e vive está. A espera minha, a espera sua, para que quando Jesus vier buscar o seu povo, um povo que foi fiel e verdadeiro a ele, um dia a gente vai se encontrar na glória. Deus tem um lugar preparado para mim e para você, naquele céu de glória. Lá não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque Deus estará lá para nos abençoar, nos guardar e trazer toda a alegria que nós não podemos sentir aqui, sentiremos lá. A alegria aqui não é 100% para certas coisas, mas nós temos a alegria. Sabe qual é a maior alegria que nós temos aqui nessa terra? É saber que Jesus nos salvou, é saber que a nossa maior alegria é ter Jesus aqui, ó, no nosso coração, é saber que Jesus me ama, é saber que Jesus te ama. Essa é a maior alegria que você tem nesse mundo enquanto você estiver aqui, né? E então não se esqueçam, crianças, que Deus está no controle de tudo. Quero que você veja essa imagem, ó. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo, porque Deus está no controle. Mas por que eu fico repetindo isso toda hora? Deus está no controle? Porque Ele está no controle da minha vida e da sua vida. E vai ser bênção quando tudo isso passar. Vai ser uma alegria enorme chegar na congregação, a gente louvar, adorar a Deus, todos juntos, adorando ao Deus, Criador dos céus e da terra, né? E eu queria fazer um convite para você, criança, que se você ainda não aceitou a Jesus, eu gostaria de convidar você a aceitar a Jesus, a entregar a sua vida para Jesus. Você criança grande, você criança pequena, né? Entrega a sua vida para Jesus, porque Ele está no controle da sua vida e Ele quer o melhor para você, né? E nesse momento a gente vai fazer uma oração, pode ser? Quero orar primeiro para quem não aceitou Jesus, tá? Então vamos orar? Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida neste momento. Obrigada por Senhor me salvar. Eu entrego a minha vida porque eu quero ter a minha salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor receba-me, perdoa todas as minhas falhas, os meus pecados diante de Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, eu também quero orar. Vamos orar juntos. Para as crianças que já aceitaram a Jesus como teu único, suficiente Salvador. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter me salvo naquela cruz do Calvário. Eu te agradeço porque eu entreguei a minha vida a Ti. Que o Senhor me abençoe e me guarde, me perdoa de todos os meus pecados e que o Senhor venha, Senhor, a cada dia mais e mais dar-me sabedoria para eu aprender da Tua palavra. Amém. Amém, crianças. Que bênção, né? Maravilhosa. Crianças, por hoje é só. Eu desejo que você tenha um dia lindo na presença do Senhor, que você tenha um dia excelente na presença do Senhor, uma noite abençoada por Deus, que Deus abençoe sua vida, a sua família e fique com Deus. Um beijo, até a próxima.